E aí, pessoal, que Elias, estamos aqui para falar de filosofia, né? Dar continuidade à nossa discussão, a gente começou na aula passada falando um pouco sobre a importância da cultura, né? Como é que se dá essa relação entre o ser humano e a cultura. E também, né, começamos a comentar também um pouquinho sobre a importância da linguagem nesse processo de relação aí, né, cultural. Então hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre como a linguagem ela passa a se tornar um elemento central na reflexão filosófica de uma série de pensadores, né? E o que isso, né, transforma, né? Como é que isso muda a história da filosofia de maneira geral, tá bom? Então é muito importante vocês fazerem a leitura do capítulo de vocês aí, façam as anotações necessárias e as dúvidas que forem surgindo durante a aula, mandem para mim lá no Google Class, eu vou responder e aí a gente vai dialogando, tá certo? Vamos lá para a gente poder continuar. Então olha só, pessoal, a filosofia, né? A gente sabe a filosofia tem uma história bastante longa, né? E por diversos momentos a filosofia ela passa por uma série de reviravoltas, vamos dizer assim, né? Que trazem à tona novos elementos, né? Que contribuem, né? Para aprofundar a reflexão filosófica. Isso é o que vai acontecer aqui do século XIX, né, na meada do século XIX para o século XX, né, na chamada filosofia contemporânea, a gente vai ter um desses momentos de grande ênfase com o desenvolvimento da chamada filosofia analítica, né, que é a filosofia que vai se voltar em específico para as questões aí da linguagem, né? Vão aproximar as questões filosóficas e vão trazer, vão colocar essas questões filosóficas como também um problema de linguagem. A gente vai já comentar mais sobre isso, né? Então, o que a gente tem? Durante a história da filosofia, ao longo, vamos dizer assim, né, da história da filosofia, é, a filosofia teve diferentes objetos, né, de análise, de reflexão. Então, lá no início da filosofia, lá na Grécia Antiga, né, as principais questões elas vão girar em torno do ser, né? Basicamente, os filósofos antigos eles queriam entender o que eram as coisas ou ainda, né, do que as coisas eram compostas, né? Não é à toa que a gente vai ter lá os filósofos buscando entender o que era a physis, né, a natureza das coisas ou a natureza como ela funciona e o elemento primordial, o elemento constituinte dessa natureza. É só lembrar lá dos chamados pré-socráticos, por exemplo, como Tales, né? Lembra lá o Tales buscou identificar a arqué, né? Quer dizer, o princípio primordial da natureza, né? O elemento primordial, e aí o Tales dizia que era a água, né? E aí vários outros vão partir desse princípio. O Parmênides vai tentar entender a essência das coisas, né? Então a filosofia antiga, e principalmente no caso aqui a filosofia pré-socrática, estava muito preocupada com o que é, né, com o ser, com a questão do ser, com a questão do que são as coisas, né? Do que elas são compostas, né? Qual é o elemento primordial. Isso é uma questão que se desenvolve, isso sim, né? A gente está falando da filosofia pré-socrática, mas isso não quer dizer que depois de Sócrates isso não tenha acontecido. Né? Não se tenha pensado também sobre essas questões. Com o Sócrates, né, o Sócrates e a filosofia chamada de pós-socrática, né, logo ali após as reflexões do Sócrates, a filosofia vai se voltar para as questões das verdades, né, o que é a verdade, o que são as virtudes humanas. O Sócrates buscou compreender essas questões. Né, a filosofia socrática ela vai se voltar para essa natureza mais humana, né, mais para a questão humana, enquanto que a filosofia pré-socrática estava voltada para a natureza física do mundo, o Sócrates, de certa forma, vai trazer a filosofia para o ser humano, para próximo do ser humano. E esses objetos, né, esse pensamento filosófico, ele, como eu falei, vai mudando. Né? Então, o Platão busca entender, para além da questão das virtudes humanas, o que é a realidade. Né? A forma como percebemos a realidade ou a composição dessa realidade. Né? O Aristóteles vai defender o estudo do ser, a chamada metafísica, né? A estudo da causa, das causas primeiras. Né? Então, quer dizer, você vê que a filosofia ela vai
mudando, né, de certa forma, os diversos filósofos que existiram vão partindo de diversos problemas, né, diferentes. E por muito tempo, né, a filosofia ela vai ter essas características. Com as contribuições, né, do Kant, né, do iluminismo e tudo mais, a questão começa a mudar. Né? O centro da filosofia deixa de ser o ser para ser o conhecer. Né? E isso é uma coisa que vai se evidenciar cada vez mais ao longo da filosofia, que é a ideia de que primeiro era preciso pensar o limite, né, e as possibilidades do conhecimento. O próprio Kant já traz isso muito forte, né? Quer dizer, primeiro preciso saber se é possível conhecer a coisa, né, antes de poder conhecê-la efetivamente. Né? Então não adiantaria tentar entender algo que não é possível ser conhecido. Né? Então, para esses filósofos, né, e o Kant é um dos que vai colaborar nisso, é preciso antes da gente refletir o que são as coisas, saber até que ponto, né, é possível conhecer. Né? Os limites do conhecimento começam a se tornar um elemento fundamental a ser compreendido pela filosofia. Né? E é a partir dessa perspectiva, né, cada vez mais, dessa lógica do que é possível conhecer, né, dentro dos limites do que é o conhecimento. E aí, de novo, aqui eu estou fazendo um resumão, né, porque quando a gente para pensar sobre isso, a gente vai ver que existem diversas correntes, diversos pensadores que vão divergir, né, que vão ter visões diferentes sobre essa questão da relação de conhecimento. Né? O Kant é um exemplo, né? Os fenomenologistas são outras perspectivas, então a gente vai ter muitos pensadores diferentes que têm visões diferentes dessa relação do ser humano do conhecimento, né, ou ainda do limite da possibilidade do conhecimento. Mas o fato é que a filosofia contemporânea, e aqui entrando já na questão da filosofia da linguagem, né, vai investigar, vai propor, na verdade, né, que os problemas metafísicos, os problemas da metafísica, porque, né, desde Aristóteles para cá, né, a filosofia ela se fundou muito nessa lógica metafísica, né, de compreender a causa primeira da realidade, do mundo, da natureza e das coisas, né, do próprio conhecimento também. E antes disso, né, era preciso entender quais os sentidos que se atribuíam às coisas. Ou seja, a filosofia dita analítica, que é essa filosofia que vai se voltar para a questão da linguagem, ela vai colocar que a linguagem humana ela está diretamente relacionada com a nossa forma de estar no mundo. Né? Então, a forma como percebemos o mundo está diretamente ligado a essa linguagem. Então, para esses filósofos, né, analíticos, os problemas filosóficos, né, os problemas metafísicos, eles na verdade eram problemas de linguagem, né? Porque a linguagem ela traria ali diversos limites e alcances, né, em relação ao conhecimento do mundo. Ora, o próprio Frege, né, fala que a linguagem, né, ela pode ter diferentes sentidos para o mesmo referencial, vamos assim dizer. É só a gente observar, né? Na nossa linguagem a gente tem muitas vezes várias palavras que se referem à mesma coisa, né? Ou ainda, né, uma coisa que é usada de diferentes formas para, enfim, dar sentidos diferentes às coisas. Então, quer dizer, essas questões tornariam a linguagem com muitos problemas. Então, para isso era preciso resolver esses problemas linguísticos para se entender efetivamente os sentidos que eram dados, para só então verificar se algo é verdadeiro ou não. Né? Então, o que se coloca, né, é justamente isso. Os sentidos estabelecidos pela linguagem eles precisam ser compreendidos de formas
claras, né? Não é à toa que os filósofos analíticos vão propor a construção de uma linguagem lógica, né? Uma linguagem lógica que possam contornar ou ainda, né, solucionar esses problemas linguísticos para que o objeto, a coisa, possa ser de fato compreendida, né? Então, é primeiro necessário entender sobre o que se fala e o sentido que é dado sobre o que se fala, para só então analisar se o que se fala é verdadeiro ou não, né? Então, essa perspectiva, né, da linguagem como elemento determinante, né, da compreensão do mundo e da filosofia, ela passa a se tornar um elemento a ser investigado por uma série de filósofos que dão origem à chamada filosofia analítica, né? É só a gente pensar, né? O limite, de certa forma, os limites do nosso conhecimento, eles estão muito ligados àquilo que nós compreendemos enquanto linguagem e damos sentido enquanto linguagem, né? Então, quer dizer, será que eu consigo saber sobre algo que não consigo falar, né? Será, e ainda, né, não é nem isso, nem se eu consigo saber, mas será que é possível, né, definir a verdade ou a negação de algo que não é possível falar? Então a linguagem aqui ela toma um ponto central, né, da filosofia, né, e se torna um elemento de investigação desses filósofos, né? Quer dizer, aí você vai ter o Frege, né, o Gottlob Frege, o Bertrand Russell, só que são os principais, assim, né, os precursores da filosofia analítica, o Bertrand Russell e o Ludwig Wittgenstein, né, Wittgenstein. Eles vão investigar cada um e vão elaborar dentro das suas condições, de certa forma, elementos de uma linguagem lógica que pudesse, né, solucionar esses problemas linguísticos que, consequentemente, eram problemas, né, de entendimento que tornavam problemática a compreensão da metafísica. Então, quer dizer, para eles, resolver esses problemas linguísticos seria, né, permitiria aos filósofos solucionar os problemas metafísicos, né? Então, quer dizer, a linguagem aqui, né, ela assume esse papel central de elemento do próprio conhecimento humano, né? O limite, de certa forma, do conhecimento humano seria aí a linguagem, né? A linguagem aí se apresentaria como, entre aspas, né, definidora aí daquilo que é possível e daquilo que não seria possível ser conhecido, né? Então é mais ou menos isso. Aí eu até coloquei essa ilustração aqui que é muito, muito essa ideia, né, de que a língua, né, e aí quando eu falo linguagem, pessoal, estou falando de certa forma no âmbito mais geral, né, mas principalmente da linguagem falada, tá? Que é justamente isso, né, como se coloca, como o mundo se apresenta e se constrói a partir dessa linguagem, né? Nosso mundo, nossa perspectiva, nosso pensamento, nossos valores, nossas percepções, elas são formadas muito a partir dessa linguagem. Então, o mundo que nós conhecemos, ele está diretamente, né, dentro da perspectiva da filosofia analítica, atrelado a essa linguagem. E essa linguagem, para que a gente possa compreender o mundo de forma mais precisa e mais próxima, é necessário solucionar esses problemas linguísticos, né? Por exemplo, a questão do sentido referencial, que é uma coisa que o Frege vai pensar, para se chegar a um sistema filosófico que possa, né, de fato, responder sobre a realidade, a verdade, enfim, responder os problemas metafísicos. Ok? Então é isso, né? Então, pessoal, para a gente começar, né, para a gente começar a refletir, então vale a pena refletir um pouco aí sobre qual é a importância da linguagem. A gente já falou anteriormente, né, sobre aquela relação linguagem e cultura e tal. E aqui sobre a relação entre linguagem e conhecimento, né, como é que a linguagem está atrelada a essa noção de conhecimento, como a gente pode estabelecer essa relação, tá bom? Então, faça a leitura novamente. Se surgiu alguma dúvida, às vezes esses temas podem parecer complexos, então se surgir dúvida, manda para mim lá no Google Class que eu vou responder e a gente vai discutindo, certo? Então, obrigado por assistir e até a próxima.